Meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo, Janderfute na área. E aí, como é que tá o carnaval de vocês? Tá tudo na paz? Rapaz, eu dei uma passada em Vitória de Santo Antão, fazia tempo que eu não ia. Um abraço aí, né, pro povo de Vitória. Foi uma festa, tava legal a festa lá, hein? Tava legal a festa lá. Fui convidado, também fui ver familiares. Então, de fato, foi muito legal a público lá, como tava tendo a festa, um povo que gosta bastante de carnaval, então foi show de bola, né? Vitória de Santo Antão. E Bloco Girafa, enfim, né? Foi muito legal. Mas o assunto já volta a ser o quê? Esporte. Já volta a ser Copa do Nordeste, como eu falei. No final do vídeo passado, falei que o assunto seria agora Copa do Nordeste, voltar as atenções. E o esporte vai jogar contra o CRB. Provavelmente eu estarei na Ilha do Retiro. Provavelmente, porque, lógico, né? Futuro a Deus pertence. Se Deus permitir, se Deus quiser, mas provavelmente estarei lá para fazer mais imagens, para mostrar também, né? Algumas resenhas, né? Vou tentar chegar mais cedo para fazer alguma resenha para o torcedor do esporte. Mas tem uma surpresa para o torcedor do esporte. Tem uma surpresa. O esporte vai ter uma novidade positiva para esse jogo. A gente vai falar aqui. Eu acho que é uma esperança acima do esperado que o esporte vai ter de volta. O Pepa falou da questão dos rodízios. Rapaz, deu polêmica. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar o card para quem não assistiu, explicando sobre essa questão do rodízio. Vamos dizer, abomino muita coisa que o Pepa vem fazendo. Agora, a questão do rodízio, ele tem um álibi. Explico nesse vídeo. E aí muita gente não assiste o vídeo totalmente, peço que assista, mas depois da vinheta a gente detalha mais sobre esses assuntos. Fica aí, depois da vinheta a gente volta, rapidão. Meus amigos, estamos de volta, Janderfute, e vocês já sabem de todos os recados aqui do canal. Em breve vai ter mais novidades aqui no canal, vocês sabem. Sexta-feira, se Deus permitir, chega o microfone tão falado. Microfone chegando aqui no canal, já falei em outros vídeos aí eu já avisei. Mas enfim, o recado de sempre, para que vocês não esqueçam, por favor, gente, por favor, é o que eu peço mais para vocês. Deixa o like, se inscreve aqui quem não é inscrito, verifica a tua inscrição. Às vezes a plataforma dá uma bugada e aí vocês ficam desinscritos. Então, verifica aí direitinho, compartilha e hypa. Logicamente, quando der o like, vai aparecer hype. Clica lá no hype e aí ajuda o canal. Rumo a, sabe quanto? 6.000 inscritos. Falta um inscrito para chegar nos 6.000 inscritos. Estou nessa batida com vocês. Vocês fazem parte dessa história do canal. Estou no crescimento? Sim, mas graças a vocês. Só para resumir, muita gente boa para botar 11 só. Sempre quando bota um titular, outro se sobressai. Por exemplo, o Pablo, de titular, não joga nada. Mas no banco, ele vem de segundo tempo, faz gols. Aí o Paciência, muitas vezes, não rende de titular e rende, às vezes, no segundo tempo. Aí tem a questão também do Gustavo Maia, que quando foi titular não jogou nada. Aí, no segundo tempo, rende. Então, assim, é difícil para um treinador. Mas vamos aqui ao que interessa. Na tela aí para vocês. Pepa projeta confronto contra o Santa Cruz e admite dificuldade do esporte contra equipes fechadas. Não é desde a era Pepa que eu falo isso. Desde a era Mariano Souza falava isso. O próprio Mariano Souza, ele tinha muitas dificuldades. Eu fiz aqui também um vídeo mostrando com fatos. Não tem esse negocinho de opinião. Opinião não, meu amigo. De fatos. Fatos. E os fatos eram, toda vez que um time fechadinho jogava contra o time do Souza, ele não conseguia furar o bloqueio. A bola ficava com o esporte, mas não conseguia infiltrar, né, na última linha. Enfim. E aí chegou o Pepa. O Pepa, quando chegou no esporte, goleou, passou 7 jogos invicto, tal, foi bem. Sendo que depois ele deu uma oscilada natural. E agora ele voltou a oscilar no esporte, sendo que no início ele trabalha na temporada, com o time montado. E eu acho que não dá para ponderar isso positivamente para ele, não. Tem que descer o sarrafo nele mesmo. Tem que ter a cobrança nele mesmo quanto à questão dos resultados quando não vir. Agora, quando joga fechadinho o time, é complicado. E a obrigação de fazer um esquema
que infiltre na defesa adversária é do próprio Pepa. Mas vamos lá. Treinador também faz um apelo para que o clássico seja disputado com foco no futebol. Violência fora do campo entre as torcidas organizadas marcou negativamente o confronto passado. É verdade. É complicado, né, gente? A gente ter visto o que viu, né? Ainda tá rolando muita coisa, né, relacionada àquele jogo, questão de pessoas indiciadas, né, presas, enfim, né? Tem coisas acontecendo ainda daquele último confronto. E aí você vê, o Pepa deu esse bom recado e de fato ele tem razão nisso aí. Mas vamos lá. Continua na matéria aqui, o Sport terá pela frente mais um clássico das multidões, hora do Sport dar o troco, não é isso? E eu acho o seguinte, pausa aqui, torcedores do Sport que ficam aqui, eles veem que eu respondo todo mundo. Assim, uma opinião de acordo com quem pensa dessa forma, que, não, a gente vai levar o tapisa porque perdeu o primeiro jogo. O jogo do Náutico com o Retrô ontem não deixou lições para vocês, não? O Náutico ganhou do Ceará, um jogo que não é eliminatório. O Náutico ganhou do Sport, um jogo que não é eliminatório, com suspeita de erro de arbitragem, inclusive, naquele lance do Atencio. O que adiantou o Náutico ganhar do Sport? Enfim. Então, assim, primeiro turno, a primeira fase do campeonato, ganhar os clássicos não serviu de absolutamente nada. O Náutico foi eliminado. Jogar, ganhar do Sport na ilha, quebrou o tabu e foi aquela zoeira. Ontem tava caindo chuva, né? Pirando cabeção por conta da derrota. Então, assim, é isso. No próximo sábado, o Leão enfrenta o Santa Cruz no jogo de ida das equipes na Ilha do Retiro. Se Deus quiser, estarei lá, tá? E conto com a ajuda de vocês. Conto com a ajuda de vocês. Seja membro aqui do canal, tá? E o Pix colaborativo tá na descrição, tá aqui, ó. Na descrição também, mas tá aqui. Rodapé aqui da tela. Especialmente de enfrentar um adversário que deve atuar de forma mais reativa. De fato, o Santa Cruz não é novidade, de forma reativa. Sempre fez isso nos últimos anos. O Sport, né, é superior tecnicamente e tal, e o Santa Cruz, de forma inteligente, joga de forma reativa e nos últimos anos costuma ter mais sucesso jogando contra o Sport dessa forma. É continuar nesta senda de perceber que vamos encontrar equipes à espera do erro, querendo passar o tempo. Nós já sabemos que isso vai acontecer. Então, temos que controlar aquilo que depende de nós. E o que depende de nós é ter consciência, tranquilidade com a bola e fazer mais gols nas oportunidades. Criamos muitas, temos que marcar mais, afirmou o treinador. O discurso do Pepa não é um discurso de surpresa, é um discurso de clichê. Do meu ponto de vista, ele falou o óbvio aí, né? Claro que o Sport com a superioridade técnica vai ter que fazer mais do que o Santa Cruz, é obrigação. E agora é um jogo eliminatório, é diferente. Aquele clima, toda aquela coisa que aconteceu no primeiro jogo, lá na primeira fase, esquece, torcedor. Tanto do Santa, também para o Sport, esquece, é outro jogo, outro campeonato, uma semifinal, uma vaga direta para a final. O Santa Cruz não joga uma final há muito tempo, desde 2020. O Sport, ele precisa manter ali a hegemonia no estado, então é pressão dos dois lados. O Sport joga a primeira pressão, porque joga dentro de casa, com o apoio do seu torcedor. Então, é bem tenso isso, né? Então, eu acho que os jogadores, eles têm que entrar imaginando que o tamanho do Santa Cruz e Santa Sport Santa, o tamanho desse jogo, numa semifinal, é totalmente diferente de um jogo de primeira fase. E aí tem que pensar positivamente em fazer o resultado, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E aí, Pepa não deixou de ressaltar a importância do próximo jogo do Sport, quarta-feira, contra o CRB, pela Copa do Nordeste, mas não teve como deixar de abordar a semifinal. Ao relembrar o último clássico disputado no Arruda pela primeira fase no estadual, o Sport perdeu por 1-0. Pepe elogiou o Santa Cruz e disse que esperar o que espera no próximo confronto. Se olharmos para aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, houve um respeito tremendo, um jogo intenso e bem disputado. E de fato, o Sport respeitou bastante, mas talvez pelo semblante dos jogadores do Sport, é como se o Sport não estivesse ligando tanto para o jogo como o Santa ligou. O Santa estava ligado no 420 e o Sport estava no 50 por hora, vamos dizer assim.
Então é isso, né? Agora é diferente. Cada time lutou, cada bola como se fosse a última, cada metro quadrado está muito caro. Foi um jogo pegado, mas dentro de um respeito tremendo. Cara, não concordo muito com essa fala. Eu acho que o primeiro tempo, Santa Cruz dosou as ações tranquilamente, o Sport foi muito passivo, e aí sim, por culpa do próprio Itamar Schurrle, a torcida do Santa Cruz sempre fala isso do Itamar, recua, recua, ele sempre recua no segundo tempo, quando tá ganhando o jogo principalmente, às vezes acontece isso. Eu sei que o Santa Cruz fez o gol no finalzinho do jogo contra o Sport, eu tô falando da questão do perfil do Itamar Schurrle. Ele sempre faz isso, tá ganhando, ele, opa, dá uma recuada um pouquinho. E aí, um clássico ainda mais, bom, o Sport foi para cima no segundo tempo e o Sport meteu bolas na trave, o goleiro Rock Kennedy fez defesas, o zagueiro do Santa tirou a bola na linha, teve uma série de coisas no segundo tempo que não diz o que foi o placar. E aí o Santa Cruz, na chance, foi lá e fez o gol. Mas é isso. Tem aqui falando, né, a questão do Sport tem um objetivo muito claro e sabemos que precisamos superar as dificuldades, mas temos que manter o controle e a eficiência para buscar a classificação. Voltando aqui para a tela inicial, a gente falou aí sobre a questão do Pepa, mas a gente precisa falar também da novidade do esporte para os próximos 2 jogos. Uma grande novidade, que é a volta do Lucas Lima. Mas isso a gente fala depois do comercial, depois da vinheta aqui da Montenegro Cargas, e é por segundos, é segundos. Prometo a vocês já sabem, e depois da vinheta a gente fala aqui, tá? A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Bom, meus amigos, Janderfute de volta. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês sobre essa novidade maravilhosa, que é a volta do Lucas Lima ao esporte. Pois é, tá fazendo muita falta. Tá aqui, ó. Matéria do NE45. Lucas Lima treina normalmente e fica à disposição para o duelo do esporte contra o CRB pelo Nordestão. E aí, mais embaixo, eu acho que o Lucas Lima, o Pepa é muito dependente do Lucas Lima estar nesse time. Porque é um cara que não tem velocidade, mas é um cara que pensa mais rápido. É um cara que distribui a bola para o atacante com mais rapidez. Ele lança a bola longa para o pé do cara lá na ponta, para o cara infiltrar, e às vezes o Lucas Lima fica também ali na frente da grande área. E fez muita falta o Lucas Lima no time do Pepa, sem sombra de dúvidas, e isso vai ser muito positivo para a volta do esporte com o Lucas Lima, e ainda mais com a lesão do Rodrigo Atencio. Tem aqui falando, né, o esporte tem um retorno importante para o duelo contra o CRB nesta quarta-feira, pela Copa do Nordeste, às 9h30 na Ilha do Retiro, após ficar de fora das últimas 4 por conta de lesão, e aí tem um desencontro do título aqui. O meia do Sport ficou de fora dos últimos 2 jogos. Mentira, ficou de fora dos 4 jogos. Após o meia ficar de fora das últimas 4 partidas por conta de lesão, o meia Lucas Lima treinou normalmente nessa segunda-feira e terça. E segundo a apuração da NE 45. Com isso, sua utilização ou não está nas mãos do técnico Pepa. Esquece, vai jogar sim, de fato. O Atencio está machucado, o Atencio se machucou no jogo passado. O Atencio também não é um cara com a característica de meia, de mão cheia, cadenciado, que tem a inteligência, a expertise de botar uma bola lá na frente, no pé do jogador, do atacante. E aí é difícil. O Atencio é um cara de drible curto e de passes mais, vamos dizer assim, mais curtos. O Atencio tem uma característica um pouco diferente do Lucas Lima, né? E eu acho que tá fazendo muita falta o Lucas. Com isso, vale lembrar que no sábado o Leão terá o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, diante do Santa Cruz. Então, assim, meu ponto de vista, Lucas Lima titular, velho. Ele não dá para jogar outros jogos, já que o Atencio tá meio que machucado. E então o Sport ganha muito
ganha muito com a volta do Lucas Lima. É outro cara. É outro jogador. Inclusive, no jogo contra o Santa Cruz, ele deu calo. Ele deu calor do Santa Cruz. Ele deu calor no Santa Cruz no segundo tempo. Ele articulou bem as jogadas. Mas, enfim. O certo é que o técnico Pepa não deve repetir o time que entrou em campo contra o Decisão e terá novamente o rodízio entre os 11 titulares. Aí vocês têm que explicar. Vamos ver se está explicando aqui embaixo. Né? Lucas Lima se machucou na derrota contra o Náutico, ficou apenas 14 minutos em campo. Depois foi destaque contra o Motoclube Petrolina Operário. Foi desfalque. Contra Motoclube Petrolina Operário e Decisão. Então, assim, não explicou, né? Porque alguns jogadores estão no departamento médico, né? E aí, possivelmente, vai ter que fazer uma reposição. E o Lucas Lima pode ser uma delas. A volta do Lucas Lima. O que vocês acham do Lucas Lima voltando? E aí, gente, eu vou falar aqui uma situação, né? Que, no meu ponto de vista, eu vejo com mais esperança essa questão do Lucas Lima voltar e explico, para mim, o time ideal diante do CRB. Rapidinho, vocês conhecem a Chácara Vale das Pedras? Rapaz, vocês estão perdendo de ir conhecer o paraíso. Paraíso, né, com paisagem, um paraíso com piscina, um paraíso com, cara, verde, é sensacional. Vou passar aqui um videozinho da Chácara Vale das Pedras e vocês vão ver. Façam já, entrem em contato com essa página aqui, ó, do Instagram e entre em contato para você obter, né, a sua reserva na Chácara Vale das Pedras, que fica em Pombos ali, tá? Fica lá a localidade descrita na bio. Fica aí. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com a Chácara Vale das Pedras. Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Vocês viram, né? Pô, maravilhoso, lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Não tem nem o que falar. Mas, enfim, voltando a falar aqui do time ideal para mim. O time ideal para mim do esporte Kaique França, eu acho que é unanimidade. Eu acho que tem que jogar o Chico e o João. Esses dois jogadores têm que ser titular no jogo contra o CRB. É um jogo que vai ser muito importante. Pode ser lá a classificação do esporte para a próxima fase. Então tem que ter esses dois jogadores. Aí tem a questão do lateral direito, Hereda. Lateral esquerdo tem que ser o Karius. Mas eu, como falei aqui, o Karius aparentemente está ainda sentindo a lesão. Por isso que não está tendo a disponibilidade de jogar o jogo inteiro, né? E às vezes nem entra no jogo. E aí, Karius, eu acho que vai estar recuperado para o jogo de amanhã, 100%. Volante, eu acho que o Zé Lucas está na hora de voltar. O garoto foi convocado novamente para a seleção brasileira. Parabéns aí para o garoto. Aí você vê, Rivera ainda está fora de time. Tá parecendo que não está ainda adaptado, né, de forma um pouco mais geral, né? Ele jogou 2 partidas muito abaixo, né? Aí vem meio campos, tem que ser. Aí se porventura o Lucas não aguentar tanto o jogo ali, dá para mexer no segundo tempo e aí descansa um pouco para o clássico. Aí você pode fazer um dublete ali do Lucas Lima, junto com o Atencio, se puder, ou com o Gustavo Maia. Um dos dois pode figurar ali junto com o Lucas, né? Fabrício Domingues entrou muito bem no último jogo e aparentemente ele teve mais agilidade que o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é um cara do bom passe, um cara de classe, mas aí tá um pouco devagar. E eu acho que a transição do esporte tá devagar e precisa de jogadores com mais mobilidade. E aí o Fabrício ganha nesse quesito para o Sérgio Oliveira nesse exato momento, que, pô, dispensa comentário. O Sérgio Oliveira é outro patamar, mas aparentemente é um cara que joga um pouco mais cadenciado. Aí você vê no ataque,
Quando botou o Pablo no jogo contra o Operário titular, ele não rendeu, e quando ele vem no segundo tempo, ele volta melhor. Então, eu acho que eu manteria ali o Paciência, e aí eu manteria o Gonçalo Paciência. Segundo tempo, o Pablo, como aquela coisa de surpresa para o segundo tempo, outro gás. E aí tem o Barleta e o Lene Lobato. Talvez perca espaço por conta das últimas partidas, que ele vem perdendo muitos gols. Mas digam aí a opinião de vocês, do que vocês acham de time ideal para esse jogo contra o CRB e também já visando o jogo contra o Santa Cruz. Abraço para todo mundo e é nóis. Até o próximo.